Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O assunto interessa muito cearense. Uma pesquisa mostra que 6 em cada 10 consumidores de energia elétrica andam insatisfeitos com a Enel. Esse assunto passa também pelas investigações que estão sendo realizadas na Assembleia Legislativa com a CPI, que apura denúncias sobre as falhas da empresa na prestação de serviços da população, na população do Ceará. A CPI recebeu nessa quarta-feira depoimento do presidente da empresa da Enel, Francisco Nunes. Quem chega agora com as informações é o repórter Sátrio Salles. A Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Assembleia Legislativa do Ceará para investigar a Enel realizou nesta quarta-feira uma oitiva com o atual diretor-presidente da distribuidora no estado, José Nunes de Almeida Neto, que assumiu o cargo no dia 4 desse mês. Pouco antes do início da oitiva, a Justiça Estadual concedeu o habeas corpus preventivo a José Nunes de Almeida, para que ele fosse ouvido como testemunha e não investigado. Apesar do habeas corpus, o Executivo não se negou a responder os questionamentos do relator do colegiado, o deputado Guilherme Landim, responsável pela apresentação do relatório final aos membros da CPI da Enel. Ele, quem irá indicar possíveis punições à empresa, caso identifique como necessário. Antes de ser enviado aos órgãos competentes, o relatório precisará ser aprovado. A expectativa é que o documento fique pronto até o início de maio. Na ocasião, o diretor-presidente da Enel Ceará reconheceu falhas da empresa e disse que há um novo plano de investimentos para melhorar a prestação de serviços no estado, com uma previsão orçamentária de 1,6 bilhão de reais ao ano pelos próximos 3 anos. Durante a reunião, o presidente da CPI da Enel, deputado Fernando Santana, afirmou que o colegiado investiga uma suposta venda parcial de equipamentos adquiridos pela distribuidora para fazer a manutenção da rede elétrica do Ceará, no mercado paralelo. Ainda conforme Fernando Santana, a concessionária de energia estaria terceirizando o serviço com a empresa Equatorial Piauí, responsável pelo abastecimento da energia no estado vizinho. Para mais informações, acesse o site Ceará Agora, com informações para o Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, estamos abordando um tema que diariamente faz parte do nosso cotidiano, enquanto a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da Assembleia Legislativa anda com essas investigações. Os consumidores de energia elétrica, seja no interior do Ceará ou na região metropolitana de Fortaleza, sofrem com frequência diante do descaso da Enel, das falhas que são reconhecidas nesse depoimento do próprio presidente da empresa, José Nunes, e não Francisco Nunes, como eu o chamei inicialmente aqui. Diariamente temos esses contratempos e o retrato da insatisfação do público, da população do Ceará, está também em uma pesquisa publicada hoje pelo jornal Diário do Nordeste, que mostra que de cada 10 cearenses, 6 andam descontentes com os serviços prestados pela Enel. Você já nos antecipava aqui nos bastidores políticos, surpresa com esses dados, com esses números, porque imaginava que era a totalidade dos cearenses, ou a resposta seria por unanimidade entre os cearenses do ponto de vista da insatisfação. De forma concreta, jornalista Beto Almeida, o que essa CPI nos deixará como herança para que a população tenha menos problemas, menos prejuízos com os serviços prestados pela Enel? Bom dia. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção.
Bom dia, Luzenor, bom dia, os ouvintes. Quando eu digo que fiquei até surpreso positivamente, Luzenor, com a pesquisa, é que ela aponta que de cada 10, né, 6 em cada 10 cearenses, né, estão insatisfeitos com os serviços da Enel no Ceará. Eu confesso para você que eu imaginava que esse número fosse maior. Eu pensava assim de chegar próximo aos 100%, ali de 8 em cada 10, mas assim, isso mostra que a Enel respira, que ainda tem possibilidade, né, de se reanimar, se reativar e principalmente voltar a prestar um serviço menos ruim aos cearenses. E aí também tem um detalhe, na região metropolitana de Fortaleza, essa insatisfação é muito maior, quer dizer, esse percentual da insatisfação com a Enel cresce, segundo essa pesquisa. E tem também outro número que aponta o seguinte... A pesquisa é do Instituto Ópinos e foi divulgada pelo Sistema Verdes Mares de Comunicação nesta quinta-feira. Exatamente, Zenor. E aí mostra também o seguinte, que um percentual considerável, né, dos entrevistados querem a troca da concessionária de energia aqui no estado do Ceará, a Enel, por uma outra empresa. Entendeu? Eles acham que a Enel tem que deixar essa concessão aqui no estado e o estado abrir aí uma nova licitação para a contratação de uma outra concessionária, e isso via, lógico, a Aneel. Só que tem um detalhe, Luzenor, um dos pontos que a CPI anunciou ontem é exatamente pedindo o fim do contrato de concessão. E isso, naturalmente, o Ceará vai entrar na fila, porque São Paulo já está aí há muito mais tempo solicitando isso e dificilmente irá conseguir, como aqui no estado do Ceará também dificilmente irá conseguir. Eu prefiro acreditar, Luzenor, de forma muito concreta, de forma muito pragmática, que tem que sim, o contrato, não tenho dúvida que a tendência é a renovação. O contrato vai até 2028. Mas o próprio governo federal já anunciou que iniciaram as tratativas e há toda uma perspectiva de que, na realidade, os contratos de concessões com as empresas distribuidoras de energia, eles sejam, na realidade, antecipados, ou seja, por mais 30 anos. Aí você fez uma pergunta que é interessante. O que esperar disso? Esperar que o contrato esteja com mais cláusulas rigorosas, que haja mais fiscalização sobre esse contrato, que a Aneel e também a Arce aqui no estado do Ceará trabalhem para valer, mostre fiscalização, mostre autonomia, mostre serviço, capacidade técnica de fiscalização, que esse contrato seja cumprido como deve ser. E eu aposto também ainda mais, Luzenor, a gente tem que dar aqui um ponto, vamos dizer assim, de confiança, que é esse novo presidente da Enel. Eu já falei isso aqui pra gente, aqui pros nossos ouvintes. O presidente da Enel no Ceará, o José Nunes, ele é um especialista em energia elétrica de grande capacidade. Ele conhece essa Enel da época em que ela ainda era a Coelce. Ele já esteve, inclusive, comandando a outras concessionárias da Enel pelo Brasil. Teve em Minas Gerais, por exemplo. O que na realidade, ele vai precisar? De mais autonomia. Porque a empresa, hoje, como ela tem uma administração, Zenor, verticalizada. Jornalista Beto Almeida, tem um braço da CPI, ou seja, um segmento da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, pauta da CPI, para investigar uma possível venda de equipamentos da Enel avaliados em 700 milhões de reais. Esses equipamentos teriam sido comercializados e vendidos, né, mostrando aí, na interpretação de integrantes da CPI, o descaso com a empresa no serviço de manutenção, o que hoje traz, e no dia a dia estamos sentindo esses prejuízos com a oscilação da rede elétrica. Ou seja, se não tem mão de obra para fazer a manutenção da rede elétrica, se não tem equipes técnicas suficientes para acompanhar as denúncias, as reclamações e as respostas mais imediatas para a população, naturalmente os prejuízos são inevitáveis para os consumidores industriais e consumidores residenciais. Essa investigação, o que é que tem de novo? Qual é a influência que essa investigação sobre a venda de equipamentos terá? Você tem razão no aspecto, Beto Almeida. Essa pesquisa mostra que parte do cearense quer a troca de empresa, ou seja, que a Enel vai embora, dê bye-bye, dê tchau ao Ceará, mas não basta trocar a empresa, tem sim que ser rigoroso na fiscalização das normas, das regras, e para impor multas diárias a serem cumpridas, a Enel
para a empresa dar respostas concretas, efetivas, eficientes aos consumidores. Com certeza, Luciano, a melhoria passa por aí. Passa pelo primeiro, para que haja uma fiscalização dos termos contratuais, do que está sendo realmente correspondido ou não, do que a empresa está cumprindo ou não dentro daqueles contratos firmados para concessão do serviço de energia elétrica, do fornecimento e do atendimento aos cearenses. Se deixar frouxo, não vai funcionar. Agora, a denúncia nessa venda parcial de 700 milhões de reais em equipamentos de manutenção da empresa é uma denúncia grave, que precisa agora ser de fato investigada. O presidente da Enel negou. Na realidade, o que precisa ser investigado não é nem a venda em si, mas saber se a Enel está prestando serviço de qualidade ou não, o que no dia a dia dos consumidores não tem serviço de qualidade. Porque a venda, Beto, a venda dos equipamentos, a empresa é privada, tem a propriedade desses equipamentos, pode vender a quem quiser, a quem desejar. O que precisa ser investigado é se a empresa é ou não omissa, porque a omissão já é vista no dia a dia da população. Não, Luciano, mas é porque é o seguinte, a venda desses equipamentos de manutenção, se é verdade, se isso procede, é óbvio que isso tem um impacto direto na qualidade da prestação do serviço que chega aos cearenses. São equipamentos que deveriam estar sendo utilizados na manutenção e talvez até isso justifique, por exemplo, um outro aspecto, que é aquele de que a CPI diz que por conta exatamente da venda desses equipamentos de manutenção, a empresa acabou terceirizando a outra empresa, uma outra empresa que atua no Piauí, que é a Equatorial, para fazer serviços de manutenção aqui no estado do Ceará. Então você percebe que uma coisa está ligada à outra e que esses aspectos acabam pesando na qualidade final do serviço que é feito aqui pela empresa. O presidente da Enel, José Nunes, já negou. Diz que isso não tem procedência, que esses equipamentos não foram vendidos do jeito que está sendo colocado, mas com certeza precisa passar por apuração. O deboche da Enel com os cearenses vem ao longo dos últimos 20 anos, não é circunstancialmente, claro, se agravou nos últimos 2 anos.